Bom dia, paz do Senhor. Estão acordados? Amém. Eu confesso para vocês que eu fiquei preocupado hoje. Porque eu acho que o pastor ele foi estratégico. Semana passada ele não avisou nada. E aí essa semana já ninguém sabia. Mas semana que vem o pastor está aí. Eu sinto falta também. Mas é um prazer mais uma vez poder estar aqui, né? E espero que eu possa conseguir transmitir aquilo que Deus tem para falar conosco. Mas eu posso dizer para vocês que primeiro o Senhor falou comigo. E hoje de manhã eu ainda levantei um pouquinho mais cedo e fui dar mais uma passada, uma estudada, ainda acrescentei algumas coisinhas, pedi para Yasmin colocar ali. E eu acredito que o que Deus tem feito no nosso meio nesses dias, né? Desde que virou o ano. E eu acredito que muito que aquele momento que nós passamos juntos aqui como igreja no dia 31, eu acho que é algo que veio para ficar. E é algo que veio para mostrar que nós somos realmente um corpo. E eu tenho certeza que no final deste ano, hoje nós temos, como o Cris falou, em torno de 80 membros. Eu tenho certeza que pelo menos nós temos muito potencial para dobrar este número. Então, nós precisamos trabalhar muito forte a questão do nosso grupo caseiro, de nós trazermos vidas, trazermos pessoas, para que nós possamos despertar esse desejo, essa vontade das pessoas conhecerem a Cristo. E o grupo caseiro ele é importante para isso, né? Ele tem sido importante. Eu recebo muitas perguntas, né, referente ao grupo caseiro. E as pessoas elas têm muita curiosidade, ao mesmo tempo que elas têm muita necessidade. Só que a igreja se torna existe uma barreira, né? Puxa, for na igreja hoje, vai ficar me enchendo todos os dias para que eu vá toda semana. E as pessoas elas não querem esse compromisso inicialmente. Então, o grupo caseiro ele é muito importante para isso. E nós precisamos também carregar isso conosco diariamente. Isso que nós aprendemos aqui, isso que Deus nos traz, Deus nos dá, nós precisamos levar diariamente conosco, porque diariamente nós vamos ter pessoas que vão vir e vão querer saber e vão querer entender, e nós precisamos ter o mínimo de conhecimento para poder dar uma resposta ou buscar uma resposta de acordo com a necessidade de cada um. E as pessoas elas estão tão necessitadas, tão carentes de Deus, que nós não precisamos nem falar mais nada. Antes nós tínhamos que ir e devemos continuar indo, mas hoje as pessoas elas vêm até nós. Quando elas enxergam algo diferente nas nossas vidas, elas vêm porque elas precisam experimentar algo que elas não experimentaram até hoje. E eu tenho certeza que essa igreja ela vai crescer muito. Mas Deus tem nos trabalhado nesses dias para nos capacitar, nos moldar, nos tornar pessoas capazes de atender a outras, de alimentar outras, como a gente já falou semana passada. Então, eu não acredito que as mensagens, né, tudo aquilo que Deus tem feito, seja em vão ou seja do coração do homem. Mas eu tenho certeza que Deus tem trazido algo diferente para as nossas vidas e nós precisamos estar abertos e aptos para receber isso, para levar para as outras pessoas. Amém? Você tem liberdade, irmão. Fique feliz, fique em paz. Tá? Pergunta para quem está ao teu lado aí. Você está acordado? Eu vou falar outra coisa para vocês. Sabe o que eu sinto falta? Foi duas coisas que me chamaram a atenção quando eu entrei aqui na igreja pela primeira vez. Foi a recepção que nós tivemos ali. E a segunda foi, essas fileiras aqui eram cheias de adolescentes. E eles não têm ficado mais aqui nos últimos cultos. E eu acho que eles não são, eu tenho certeza que eles não são o futuro da igreja, eles são o presente da igreja. E vão construir o futuro.
foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque aqui eles são a referência, eles são a referência de alegria, né, né, daquilo que a gente pode oferecer para o Senhor, né, e no momento do louvor, a forma de expressão, a forma de adorar, isso contagia. Então hoje parece que essas cadeiras elas estão vazias, porque na verdade esse lugar é deles, né? E a gente ouvia muito falar, né, que quando a pessoa, não estou dizendo que seja o caso, mas quando a pessoa se desviava, aquela cadeira sempre ficava vazia, porque ali era o lugar da pessoa que deixou. Então eu acho que é importante talvez para vocês não tenha tanto significado, mas é uma coisa que me marcou. Duas coisas foi a recepção que nós tivemos ali, o carinho que nós recebemos, a forma que nós somos acolhidos, e eu ver essas cadeiras cheias de adolescentes, né, e aquela alegria na celebração. Isso é importante, isso vai fazer diferença em outras pessoas que vão entrar por aquela porta. Então não perca isso, né, para os adolescentes, para os jovens, não perca isso, né, mantenha isso e deixe que o Senhor use isso como um instrumento para abençoar e para trabalhar em outras vidas. A palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos, isso foi logo que o pastor me falou. Ele me passou a primeira mensagem, que era a última da série, e a segunda palavra que Deus colocou no meu coração ela fala prazer ou intimidade. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Eu digo que essa palavra ela já trabalhou na minha vida. O que você tem feito no reino tem gerado prazer ou intimidade? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para cada um de vocês. E eu espero que no final, né, dessa mensagem você possa ter essa resposta, e baseado nisso você possa colocar diante de Deus qual é o seu desejo, qual é a sua intenção com isso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 37, 38. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, ou de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E eu me detive um pouquinho ali na questão de todo o teu coração. E hoje foi ministrado muito sobre o coração. Também no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 19, diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E Jeremias, também no capítulo 17, no versículo 9 e 10, diz assim: enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, quando diz ali, disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Irmãos, do coração sai tudo isso que já foi dito aqui. Então, quando uma das primeiras coisas que nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Quando nós olhamos algo,
quando nós ouvimos algo e aquilo desce ao nosso coração, aí fica difícil. Se isso for bom, glória a Deus. Mas se isso for ruim, quando nós pegamos isso aqui e vamos olhar algo que não é próprio, algo que não vai de encontro àquilo que nós aprendemos em Deus, ele vai entrar por aqui, ele vai descer no meu coração, e aquilo vai gerar algo. Se eu ouvir algo e eu não estiver com o meu coração em Deus, aquilo vai descer no meu coração e talvez aquilo gere um preconceito referente a alguém, porque é muito comum nós não conhecermos as pessoas e nós ouvimos algo, ou talvez nós olhamos e julgamos pelo que nós vemos, e aquilo entra nos nossos olhos, entra pelos olhos, pelos nossos ouvidos e desce ao nosso coração, e nós começamos a gerar um preconceito sobre situações, sobre pessoas, porque o nosso coração ele não está em Deus, em determinadas coisas. E de toda a nossa alma, como é difícil nós sujeitarmos a nossa alma. Na verdade é quantas coisas nós fazemos pela alma. E o entendimento, irmãos, eu entendo assim que onde que nós vamos entender o Senhor? Mais uma vez eu vou dizer, na palavra. Nós só vamos conseguir entender o Senhor através da sua palavra. Ah, mas o que isso tem a ver com a palavra? A palavra, ela diz, e Jesus disse: "Lhe amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento." O que eu quero dizer com isso? O que nós temos feito no reino tem gerado prazer ou intimidade? Quando nós fazemos algo baseados no nosso coração, desejo do nosso coração, ou buscando satisfazer a nossa alma, isso gera prazer ou intimidade? E filhos que são gerados no prazer são filhos sem pai. Você consegue entender isso? O que é o prazer? É um momento, é algo que vai passar. E filhos que são gerados no prazer são filhos sem pai. Vou trazer mais. Na verdade, muitas igrejas elas têm que gerar filhos no prazer. Ah, mas como? Dando-lhe coisas, entretenimento. Ah, eu vou fazer. Não me interpretem mal, mas existem igrejas hoje que elas fazem coisas, trazem pessoas, e até mesmo, eu não estou dizendo que seja errado, mas hoje existem pessoas que cobram fortunas para estar numa igreja. Eu sei que existe custo, existe um desgaste, existe a questão das pessoas se manterem, mas hoje existem muitos que cobram muito acima disso. Isso não é evangelho. Eu não estou indo fazer o evangelho, pregar a palavra, não. Eu estou usando isso como um benefício. Então hoje é muito fácil muitas igrejas escolherem, quem que eu vou trazer? E aí sempre, toda semana nós vamos trazer alguém diferente. Toda semana nós vamos trazer, e assim começa o que? Vão enchendo, vai enchendo a igreja, vai enchendo. Só que isso são filhos gerados no prazer. Porque nós estamos dando-lhe coisas para que eles permaneçam conosco.
quê? Para que nós prendamos a atenção deles. Isso vale para nós, isso vale para os jovens, isso vale para os adolescentes. E o que acontece quando nós fazemos isso? Nós geramos filhos rebeldes. Por quê? Porque a partir do momento que o pastor disser assim, eu não vou conseguir esse mês, esse ano, não vou poder trazer ninguém. Não, pastor, então não tem mais nada aqui. Sendo que o foco deveria ser em Jesus. Mas quando eu olho para alguém, quando eu vou, e eu venho à igreja por causa de alguém, ou por causa de alguma coisa, o meu coração ele não está em Deus. Eu não estou fazendo por intimidade, eu estou fazendo por prazer. Eu tenho prazer, não que nós não devamos ter prazer de estar, sim, mas o objetivo não deve ser esse. Não deve ser esse o nosso objetivo de estar aqui. Não deve ser esse o nosso objetivo de fazer algo para o Senhor. Porque a partir do momento que nós não fizermos mais a vontade, não satisfazer mais os desejos, provavelmente vão virar as costas e ir embora. Mas a verdadeira noiva de Cristo, ela não vai pagar por uma manhã, por uma noite de prazer. Entende como é forte isso, né? Nós somos a noiva de Cristo. Será que nós não temos pago por momentos de prazer? Por uma manhã, por uma noite de prazer? E eu sei que eles conseguem associar isso a algumas coisas. Porque na verdade, e isso foi uma frase que eu ouvi, quem coloca preço na noiva, ou quem coloca preço na verdade no Evangelho, está vendendo a noiva. Se nós colocarmos preço no Evangelho, automaticamente nós estamos vendendo a noiva. Mas se nós gerarmos essas pessoas que vão chegar desta forma agora, o que virá depois? E eu vou dizer para vocês, vou dar um testemunho pequeno aqui. Quando nós morávamos em Curitiba, nós congregávamos na igreja da Comunhão Ágape. Foi onde começou o pastor Felipe, a galera da Ágape. E houve uma situação em que, em determinado momento, onde existiam 3 famílias naquela igreja que eram muito grandes. Só que aquelas pessoas, elas tinham... A igreja parecia que ela era dividida em 2 partes. Que a família, na verdade, era parente de outras famílias. Era uma coisa de outra. E a outra parte era a igreja. E um dia, eu comecei a perceber que a igreja ela começou a se dividir. Momento, por alguma situação, depois de um tempo, a igreja ela cresceu, mas eu vi que em muitas situações ela tinha muitos jovens, muitos adolescentes, ou bastante. Em determinado momento, uma pessoa começou a se destacar, não porque ela fazia em Deus, mas porque ela era parte daquela família, e ela começou a puxar determinadas pessoas para o seu lado, e chegou um determinado momento que a igreja... Eles resolveram por questões, saíram da igreja. E quando eles saíram, esvaziou a igreja. E aí eu te pergunto, as pessoas estavam ali por prazer ou por intimidade? Elas estavam ali por Deus ou para as pessoas? E as pessoas que vão entrar por aquela porta ali, elas vão entrar para terem prazer ou intimidade com Cristo? Porque vai mudar, as pessoas vão mudar, irmãos. Nós estamos dentro de uma igreja onde
Não é porque nós somos cristãos, é uma igreja, nós temos pecados, defeitos, nós erramos, nós falhamos, nós vamos entristecer uns aos outros, nós vamos errar em determinados momentos uns com os outros, mas isso não pode ser o que vai determinar em quem nós vamos crer. Isso não pode determinar se eu vou permanecer ou se eu vou sair da igreja, porque os meus olhos não estão fixos no pastor, meus olhos estão fixos em Deus. Eu não estou aqui para ter prazer, eu estou aqui para ter intimidade com o Senhor. E é isso que nós precisamos entender e amadurecer. Nós estamos aqui para ter intimidade com o Senhor, buscar ter intimidade. E eu tenho falado muito nisso, porque é o que nós precisamos. A intimidade, ela vai nos dar maturidade para lidar com determinadas situações, onde se nós não tivermos intimidade e conhecimento, e Deus nos revelar a nós, nós vamos nos magoar e vamos virar as costas e ir embora, porque nós não temos maturidade suficiente para lidar com isso. E hoje eu separei três tipos de evangelho que nós nos deparamos nos dias de hoje. O evangelho do legalismo. O segundo é o evangelho do humanismo. E terceiro, o evangelho do Espírito Santo. O primeiro é o evangelho do legalismo, que está gerando condenação, onde as pessoas fazem mais por medo do que por entendimento. Legalismo significa pôr as regras acima de Deus e das necessidades humanas. Só já está errado. Pôr as regras acima de Deus. Irmão, nada nem ninguém existe. Nada é acima de Deus. Se o pastor vai montar uma estratégia, um planejamento, ele vai orar e vai buscar a direção de Deus para que o Senhor dê a direção a ele. E baseado nisso ele vai montar. Tudo aquilo que nós formos fazer, que nós queiramos fazer, colocar acima de Deus, já está errado. Tem tudo para dar errado. Exemplos, Lucas capítulo 18, versículo 11 e 12. O fariseu posto em pé orava de si para si. Eu sou o caminho. Já tá, começa errado ali. Orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, que se você continuar lendo o texto vai entender. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, é o cara perfeito. Eu sou bom. Vocês, mais ou menos. Então esse é o cara legalista. Então nós precisamos entender isso. Imagina, ele orava de si para si. E essa semana nós falávamos no grupo caseiro sobre o jejum. Irmãos, quando nós vamos fazer algo para Deus, em primeiro lugar, nós não precisamos que ninguém veja. Nós não precisamos aparecer para ninguém. Eu já contei para vocês também que eu, quando morei nos fundos da igreja, o mesmo prazer, e eu digo isso diante de Deus, o mesmo prazer que eu tinha em estar aqui louvando, adorando, tentando tocar, eu tinha quando eu ia lá limpar o banheiro lá atrás. Porque eu ia lá limpar o banheiro cantando, varrer a igreja, passava o pano, sempre tinha que fazer. E para mim, o mesmo reconhecimento que Deus me dava quando eu estava aqui, Ele me dava quando eu estava aqui. Então nós não precisamos ser como os fariseus, né? E eu não preciso dizer para Deus
como eu sou, quem eu sou, o que eu faço, porque Ele me conhece, Ele sonda meu coração. Ele sabe de todas as coisas. Então tudo aquilo ali que Ele fez, blá, 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 o Senhor não levou nada em consideração. Porque Ele se julgou ser melhor do que os outros. Ele se julgou ser santo e os outros pecadores. Então o evangelho do legalismo, entenda que tudo que você for fazer, que você colocar acima de Deus, e deixar as pessoas de lado, está errado. O segundo é o evangelho do humanismo, e esse aqui foi onde eu foquei um pouquinho mais. O evangelho do humanismo que está gerando bajulação. E isso é muito importante. Nós precisamos tomar cuidado, porque a bajulação, ela é muito parecida com a honra. Muito parecida com a honra. E eu tenho certeza que em algum momento vocês já presenciaram isso. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a diferença entre a bajulação e a honra? Você sabe? A diferença é que a honra, ela se dá mais na sua ausência do que na sua presença. Eu honro a tua vida muito mais quando você está ausente do que quando você está presente. Porque quando nós estamos presentes, é muito fácil, né? Como diz, eu vou bajular o Maurício. Ah, Maurício, tu, pá, cara, tu é o melhor, tu canta demais, toca demais. E aí a gente já dá uma acrescentada, incrementada. E aquilo daí começa, de repente, vai encher. Mas quando ele não está, diz, meu Deus, Maurício, não dá. Você quem é que deixou esse cara entrar no grupo de louvor? Agora, se ele não está, eu vou honrar a vida dele da mesma forma. Eu vou dizer não. Irmão, não venha falar mal de mim, do pastor para mim, nem fazer nenhum comentário, porque ele é meu pastor, eu preciso honrar a vida dele. E nós precisamos entender a diferença entre a bajulação e a honra. E eu trouxe um texto aqui, está em Atos do capítulo 16, do versículo 16 em diante. Aqui, ó. Então a Bíblia diz que... Consegue colocar para mim ali? As letrinhas são bem pequenininhas. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espíritos adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação.
E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retire-se dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, se você ver aqui neste texto, irmãos, Paulo e Silas, eles estavam indo para um lugar de oração, um lugar de adoração. E uma mulher que tinha esse espírito de adivinhação, ela o seguiu durante o caminho por vários dias. E ela ia atrás deles enquanto eles caminhavam. E ela dizia: esses são os filhos do Deus Altíssimo, e pregam a palavra. E ela ia dizendo como se ela estivesse, esses são os caras que eu acabei de falar agora. Só que Paulo, no seu espírito, ele entendeu que aquilo não era de Deus. Ela andava atrás deles, vinha bajulando, dizendo: esses são os filhos. Em determinado momento Paulo se vira e diz, e tem uma versão que fala que Paulo se perturbou no seu espírito. E ele se volta para trás e diz: em nome de Jesus eu te ordeno que saia dela. E aquele espírito saiu. Só que dali em diante, irmãos, o problema deles eles estavam indo a um caminho de oração. Entenda comigo, caminho de oração e de adoração. Se levantaram, Paulo e Silas: hoje vamos orar em determinado lugar, orar e adorar. E essa mulher, ela estava andando atrás deles e falava aquelas coisas, bajulava. Em determinado momento, quando eles viraram para trás, e ele ordenou que aquele espírito saísse, ele saiu. Daquele momento em diante, mudou as circunstâncias na vida de Paulo e de Silas. Eles iam a um lugar de oração, um lugar de adoração. Por que que mudou? Porque aquela mulher, ela beneficiava algumas pessoas com as adivinhações que ela fazia. Pessoas tiravam lucro do que ela fazia. E quando ele expulsou aquele espírito da vida dela, eles perderam esse rendimento. E aí o que aconteceu com eles? Essas pessoas se iraram, se revoltaram, colocaram o povo contra eles, e eles foram o quê? Presos. Vamos trazer para os nossos dias de hoje, irmãos. Imagina assim: eu vou orar, vou para a igreja orar, vou lá orar e adorar o Senhor. Aí você está vindo no meio do caminho, aí encosta uma viatura, bota na viatura e tira para a cadeia. O que seria o natural a fazer? Senhor, por quê? Se eu estava indo adorar, se eu estava indo orar ao Senhor na tua casa, por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Isso seria o natural, e provavelmente seria o que nós iríamos fazer. Mas quando neste momento Paulo e Silas estavam indo neste caminho de oração, caminho de adoração, eles estavam indo em quê? Num propósito. Porém, mudaram as circunstâncias. O propósito era orar e adorar, mas as circunstâncias mudaram. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem propósitos na sua vida? Você tem propósitos na sua vida, amém? E o que você tem feito quando mudam as circunstâncias desse propósito? Paulo e Silas, eles estavam indo a um lugar de oração, um lugar de adoração. Mudou as circunstâncias.
eles foram presos. E aí eles estavam lá, acorrentados. E aí nós estaríamos fazendo o que agora, sentados lá, naquele banquinho lá, assim, meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Por que o Senhor está permitindo que eu passe por essa situação? Eu te sirvo, eu te adoro, eu te busco, eu dizimo, eu oferto, eu faço coisas na tua casa. Por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Sabe o que Paulo e Silas estavam fazendo? Enquanto eles estavam lá presos, acorrentados, eles estavam adorando ao Senhor. Mais perto quer estar. Eles não sabiam o que iria acontecer, se eles sairiam dali, se eles seriam mortos, se eles ficariam ali para o resto das suas vidas. Mas eles continuaram, eles saíram com um propósito de oração e adoração. Mudou a circunstância, mas eles permaneceram no propósito. Sabe por quê? Porque eles fizeram da cadeia um lugar de oração e um lugar de adoração. Então onde você está, muda a circunstância, mas não mude o propósito. Faça do lugar onde você está um lugar de oração e um lugar de adoração. Sabe por quê? Porque enquanto eles adoravam, enquanto eles oravam, dentro daquela cadeia, o Senhor veio e quebrou aquelas grades, quebrou aquelas correntes. E eles foram livres. E mais ainda desta circunstância que se criou. Aí se você continuar lendo o texto, o carcereiro que se desesperou e queria tirar sua própria vida, aquele homem teve a oportunidade de conhecer e aceitar Jesus. A sua casa teve a oportunidade de conhecer e aceitar Jesus. Então se a tua circunstância mudou, se a direção da circunstância te levou para outro lugar, faça deste lugar e dessa circunstância, aproveite para levar Cristo a outras pessoas, porque a sua situação vai fazer ela entender que o Deus que você serve é capaz de todas as coisas, independente de onde você estiver. Não saia do propósito. E é isso que nós precisamos entender. Se Deus deu um propósito para essa igreja, nós precisamos caminhar neste propósito, independente da circunstância, independente da situação, da forma que nós viemos a nos encontrar, do que nós viemos a passar. Nós precisamos fixar os nossos olhos e permanecer no propósito. Entenda que você vai passar por situações onde vão mudar as circunstâncias na sua vida, mas nós não podemos sair do propósito. Não importa o lugar onde você está, não importa o que você está passando. Se você estiver vivendo uma vida de intimidade com o Senhor, Ele pode e vai mudar todas as circunstâncias para que você permaneça no propósito. E uma vida sem aliança, isso também nós precisamos entender, que uma vida sem aliança, uma vida sem renúncia, uma vida onde nós não abrimos mão do que nós julgamos ser necessários ou ser fundamentais para nossas vidas, não é uma vida de intimidade, é uma vida de prazer, porque eu estou buscando satisfazer o que eu quero e não o que Deus quer. Se você não está disposto a abrir mão de coisas por Deus, você não está vivendo uma vida de intimidade, você está vivendo uma vida de prazer, onde eu imponho limites e determino o que eu quero e o que eu posso fazer. E eu vou dizer para vocês, quando nós viemos embora para cá, não foi uma decisão fácil, não foi, porque nós olhávamos e não enxergávamos muitas coisas. Nós conseguimos visualizar o quê? A igreja, o trabalho,
a casa, mas nós não olhávamos para frente e enxergávamos o que vai ser depois. E isso foi muito difícil. Mas quando nós entendemos qual era o propósito de Deus para as nossas vidas neste lugar, mudou essa circunstância, mas não mudou o nosso propósito, porque nós abrimos mão do que nós achávamos que era o melhor para nós, para que nós possamos viver o que Deus quer que seja melhor para nós. Então você precisa entender isso, que uma vida onde não tem renúncia, uma vida onde não existe intimidade, uma vida onde não existe entrega, é uma vida de prazer. E eu já falei, eu me preocupo muito, porque eu tenho em casa um adolescente, eu tenho em casa uma criança que vai crescer. O que nós temos ensinado aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, eles têm aprendido a ter prazer ou intimidade? Será que quando eles vêm aqui fazer tudo o que eles fazem para o prazer ou para ter intimidade com o Senhor? Porque o que eles recebem e fazem hoje vai ser determinante porque eles vão ser lá na frente. E talvez alguns deles não cheguem lá na frente. Então é muito importante que nós possamos ter uma vida de intimidade com o Senhor. E uma outra frase que eu ouvi também, que eu nunca mais me esqueci: Deus, Ele não quer namorar com você. Deus, Ele não quer ficar com você. Deus, Ele quer casar com você. Deus, Ele quer fazer uma aliança eterna com você. Porque quando nós somos adolescentes, jovens, nós queremos namorar, né? Hoje aqui, uma, amanhã outra, porque não existe um compromisso até nós conhecermos Ele. Aí você vai dizer assim: eu encontrei o meu verdadeiro e grande amor. E aí quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, jamais. E o terceiro evangelho é o evangelho do Espírito Santo, que gera arrependimento, libertação, transformação e salvação.